que a colonização inglesa é um pouquinho diferente. Por que que ela é diferente, a colonização inglesa? Porque ela é uma colonização que fugiu um pouco aquele modelo que era organizado pela coroa portuguesa e espanhola, né? Aquele sistema de exploração metropolitana. Houve uma certa negligência por parte da Inglaterra, que nós chamamos de negligência salutar, esse processo de uma certa autonomia, uma certa liberdade que a coroa acabou imprimindo no seu processo colonial, o que permitiu que as suas colônias se desenvolvessem e crescessem com uma certa liberdade, ok? Bom, eu falava para vocês que nós temos, então, dois tipos de colonização na América inglesa. A grosso modo, o início da colonização inglesa na América, ele é basicamente de povoamento, o início dela. E aí, à medida em que vai se passando o tempo, nós vamos ter uma configuração assim. As colônias do centro para o norte vão ser colônias mais ocupadas com a questão de povoar, ocupar, né? Criar núcleos urbanos e daí em diante começar a pensar no desenvolvimento de atividades lucrativas, geralmente ligadas ao comércio, mas as colônias que se formaram mais ao sul, 4 pelo menos dessas colônias, vão se integrar muito mais naquele esquema que a gente já conhece da colonização espanhola e da colonização portuguesa, que é o tipo de colônia de exploração. Primeiro você explora, obtém os recursos e depois você vê o que faz com a questão de povoamento. Ok? Povoamento, então, ocupação, núcleos urbanos, povoar, criar o melhor sistema possível de ocupação da terra, enquanto que de exploração visa, desde o início, a obtenção de riquezas para a metrópole. Beleza? Bom, essas colônias do norte, portanto, vocês já sabem que são de povoamento, tá? Elas tiveram a seu favor, mas a gente não sabe falar se é favor ou contra, se comparado à questão da Inglaterra, é um clima muito parecido, então seria um clima favorável a eles, né? Que acabou impedindo que eles tivessem atividades tropicais, atividades agrícolas tropicais, porque o clima era muito parecido com o da Inglaterra, né? O solo também, em alguns aspectos, muito parecido com o solo inglês, né? Mas, sobretudo, o clima temporal, temperado, chuvoso, né? Acabou fazendo com que você não tivesse desenvolvimento de grandes latifúndios, grandes propriedades de terra, mas predominou as pequenas e médias propriedades agrícolas, voltadas quase sempre para atividades de subsistência. Portanto, uma agricultura familiar, ok? Essa agricultura familiar não tem ainda aqui a iniciativa, de maneira nenhuma, de fazer concorrência com a agricultura da plantation, por exemplo, que é o sistema que predominou tanto na América portuguesa quanto na América espanhola. Aquele esquema latifundiário, agroexportador, escravista, né? Aqui não. Nas colônias do norte, uma agricultura familiar de subsistência. As manufaturas vão começar a se desenvolver especificamente ali no século XVIII. Até então, basicamente, as atividades econômicas das colônias do norte estavam voltadas para a caça, para a pesca, para o comércio desses produtos agrícolas que eram fruto de um excedente produtivo, ok? Não era uma atividade mercantil desde o início, a partir do final do século XVII para início do século XVIII. Lá, faltou um pontinho aqui, lá nós temos o predomínio da mão de obra livre, ou seja, nós não tivemos especificamente a mão de obra escrava, a mão de obra de pessoas escravizadas nessas colônias do norte. Marcão, mas já vi em livros que dizem que as colônias do norte se beneficiaram com o comércio escravo. Bom, comerciantes das colônias do norte podem ter se beneficiado do comércio chamado triangular, que era uma atividade comercial em larga quantidade que acabava gerando bons lucros no comércio de escravos. Mas agora falar que as colônias utilizavam, não. As colônias do norte, elas não utilizavam mão de obra escrava, elas utilizavam mão de obra livre. Tá? Em sistema de colonato, em sistema de servidão de contrato,
Aí variava os tipos, mas era mão de obra livre, tá? Quem vinha para a América, meus queridos, quem vinha para cá para trabalhar, quem vinha para cá com a intenção de começar a vida nesta colônia, mas não tinha condições, acabava que os colonos ricos que viviam aqui, que já tinham vindo para cá, arcavam com as despesas dessa viagem, né? Arcavam com as despesas de instalação desses migrantes que vinham para cá, e aí, uma vez estabelecidos nas colônias, eles passavam, então, a pagar diretamente com a sua mão de obra para aqueles que financiaram a sua viagem, tá? E esse pagamento era utilizado não só, digamos assim, com o trabalho. Quem tivesse condições de pagar em dinheiro, beleza. Mas, basicamente, era com o trabalho por um determinado tempo. Então, estipulava-se o valor, eu trabalharia para aquele indivíduo por um determinado tempo para pagar as minhas contas, minhas despesas dessa viagem. Era assim que funcionava nas colônias do norte, ok? Uma atividade mercantil de pequena escala, que depois foi crescendo, sobretudo no século XVIII. Aí ela foi se intensificando, graças também à atividade que a gente chama de comércio triangular, né? E aí sim essas colônias vão se desenvolvendo. Bom, elas vão ficar conhecidas, essas colônias mais ao norte, como Nova Inglaterra, por conta da semelhança, por conta do clima, do solo, né? Da expectativa de formar ali uma Nova Inglaterra. E aí, quais são essas colônias? Eu já comentei brevemente, mas aqui, ó, colônia de Massachusetts, a colônia de Rhode Island, a colônia de New Hampshire, a colônia de Connecticut, a colônia de New York, a colônia de Pensilvânia, a colônia de Nova Jersey, New Jersey, ok? E a colônia de Delaware. Aqui nós temos as colônias do Centro-Norte que formavam esse estilo, esse jeito, essa impressão de colonização que a gente chamou de colônias de povoamento. Beleza? Tranquilo? Bom, essas terras foram ocupadas, como eu falei para vocês, basicamente pela pequena e média propriedade. Base familiar, produzindo gêneros de subsistência, mas dedicando-se também à pesca e ao comércio de peles. Vale muito, é muito interessante a gente pegar alguns filmes de época para poder ilustrar, né, a saga desses primeiros homens, dessas primeiras mulheres, desses primeiros colonos que vieram para cá. Por exemplo, O Regresso, do Leonardo DiCaprio, mostra a saga dos colonos que migravam para o interior, ou melhor, se embrenhavam no interior das colônias para tentar encontrar peles, para fazer comércio de peles, aí tinham que ter relações com os indígenas, né? Ter proximidade com os indígenas. Esse é um filme muito interessante. O Novo Mundo, do Colin Farrell, se não me engano, é um filme que mostra esse processo inicial de colonização. A Letra Escarlate, As Bruxas de Salem, embora com contextos diferentes, mas citam mais ou menos esse mesmo processo inicial da colonização. Então, exatamente porque não se encontrou riquezas nessas terras, riquezas minerais, eles tiveram que depender da atividade agrícola e também da caça e da pesca. E é claro, era da atividade da caça, da atividade da pesca, que começou uma incipiente atividade mercantil que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, tá bom? Bom, esses colonos, com o passar do tempo, foram desenvolvendo atividades manufatureiras e mercantis. Por exemplo, no século XVIII, a gente pode falar que as colônias, sobretudo as do norte, elas já estão devidamente integradas numa boa rede de comércio entre elas e comércio também fora delas, né? Como não existia nenhuma pressão por parte da metrópole, elas tinham um comércio já estabelecido com alguns países e até mesmo com as outras colônias, ok? Então, é aqui que começou o processo de desenvolvimento dessas 13 colônias que no futuro originariam os Estados Unidos da América, ok? E esse desenvolvimento mercantil e manufatureiro é que acabou levando essas colônias todas a intensificarem uma atividade comercial entre elas, também entrando aí a construção naval e esse intercâmbio comercial entre elas, ou seja, colônias inglesas da América, entre as Antilhas, ou seja, a região do Caribe, e a África, gerou
uma grande atividade econômica, altamente rentável para as colônias inglesas, que ficou conhecida como comércio triangular. Olha aqui, ó. Bem? Exatamente para vocês entenderem. Comércio triangular. Três lados envolvidos: América, ou seja, as colônias americanas, as colônias inglesas da América, o Caribe, ou seja, as Antilhas, e a região da África. Desenvolveu uma atividade comercial rápida e intensa, envolvendo açúcar, tabaco e algodão, manufaturas têxteis, né, armas, utensílios e o comércio de escravos. Então, o comércio triangular foi o grande responsável pelo desenvolvimento econômico das colônias inglesas da América do Norte. Aqui fica de uma ilustração um pouco mais próxima da realidade. As colônias inglesas enviam para a África rum, armas e tecidos. Os fortes, as feitorias, né, na costa africana enviavam para as Antilhas escravos, como também enviavam ouro, né? E das Antilhas ia para a América o quê? Escravos, açúcar, moeda, melaço de cana. E aí esse melaço de cana e açúcar viravam moeda de troca também com produtos manufaturados na Europa. Porque, veja, não existia a imposição do pacto colonial. Não existia aquele exclusivismo metropolitano. Então, as colônias estavam livres, livres, leves e soltas para realizarem essa atividade com quem bem entendesse. E isso, obviamente, trazia muito lucro para elas, sobretudo quando tinha a Europa envolvida nessa jogada. Tá bom? Deu para entender o esquema? Ó, vou voltar um para vocês verem. Ó. Tá vendo? Açúcar, tabaco, algodão, manufaturas têxteis, escravos, tá vendo? É tudo que está envolvido nesse jogo econômico que tinha como base as colônias inglesas da América. E mais uma ilustração para ajudar. Ó. Das Antilhas e das colônias do Sul saía produção de gêneros tropicais, que ia para a Nova Inglaterra, ou seja, para as colônias do Norte, e comprava açúcar e melaço fabricando rum, né? Isso era vendido, era trocado por escravos que eram levados nas Antilhas, e nas Antilhas esses escravos eram enviados, trocados com as Antilhas e com as colônias do Sul, em troca de produção de açúcar, melaço e gêneros tropicais. Tá vendo? Era um ciclo constante, era um comércio permanente, em que um vende para o outro, mas está recebendo algo valioso do outro. Então, esse comércio triangular foi amplamente lucrativo para as colônias do Norte, mas também para as colônias do Sul, que precisavam do quê? Da mão de obra escrava, ok? Então, se por um lado a burguesia mercantil do Norte foi se desenvolvendo, por outro lado, a aristocracia rural, a aristocracia sulista, ou seja, a aristocracia do Sul, também se desenvolveu muito politicamente falando e também economicamente. Né? Vai ser dona das grandes riquezas desse período dentro das 13 colônias inglesas da América. Tranquilo até aqui? Beleza? O comércio triangular, portanto, foi o grande responsável pelo desenvolvimento econômico dessas colônias inglesas da América. Tá? Como eu acabei de falar para vocês, o que vai possibilitar no futuro que essas 13 colônias peitem a Inglaterra, comecem a decidir o seu futuro através do processo de emancipação, a chamada Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos, da independência das 13 colônias. Já as colônias do Sul, como você sabe, elas são de exploração. Explora-se primeiro, tenta extrair a riqueza primeiro, e depois pensa-se numa ocupação. Tá? O clima bem mais favorável, o solo bem mais favorável, o que possibilitou, né, o desenvolvimento de grandes sistemas de produção através da plantation, sistema agroexportador, latifundiário, escravista e monocultor. Latifúndios, grandes propriedades, produção voltada para atender o mercado externo, agroexportador, monocultor, geralmente de um artigo especificamente falando, e escravista, ou seja, que utilizava da mão de obra escrava, ok? Então, as colônias do Sul, dependentes da mão de obra escrava, dependentes
da atividade agrícola, porque atende a demanda do mercado externo. Beleza? Mão de obra predominante era a mão de obra escrava africana, né? E o principal produto de exportação era o algodão. Mas além do algodão, tabaco também a gente pode colocar aí na conta. Mas, sobretudo, sem sombra de dúvida, o algodão. Beleza? Tudo bem até aqui sobre as colônias? Quais são elas? Ó, a Virgínia, a Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Essas eram as colônias do Sul, 5 colônias, onde se desenvolveu a atividade mais de exploração, mais extrativista mesmo. Tá? Favorecida, em grande parte, né, pela questão geográfica e climática. Isso tudo favoreceu o desenvolvimento dessa ampla e larga atividade. Beleza, meus queridos? Tranquilo?